Às vezes, quando falamos do mercado de capitais, parece até que estamos falando de algum tipo de truque de mágica. Mas é que nós nos esquecemos que existe uma ampla burocracia e normas jurídicas por trás de cada uma das transações que acontecem todos os dias. Vamos pegar, por exemplo, as ações. Depois que eu compro uma ação de uma empresa, o que acontece? Onde que essa ação é registrada? Como que eu acompanho minha participação? São muitos passos, mas um dos primeiros deles são os livros societários. E é sobre eles que falaremos hoje. Meu nome é João Paulo Braune Guerra, esse é o PG Talks e vamos conosco para falar sobre os livros societários. Neste episódio, conversaremos sobre os livros societários de uma companhia, também chamados de livros sociais. E não será uma análise isolada ou pontual desses livros, mas sim no contexto da pandemia de Covid-19. Com o isolamento social e a flexibilização, a disciplina dos livros sociais foi impactada? Já adianto que sim, mas antes de a gente entrar no detalhe dessas explicações, vamos definir um pouco o que são os livros sociais da companhia. No mundo corporativo, os livros sociais são documentos obrigatórios que registram as atividades e decisões de uma empresa, como, por exemplo, atas de reuniões, balanços patrimoniais e outros documentos societários relevantes. Esses livros são essenciais para a transparência e governança corporativa da companhia e fornecem informações valiosas para investidores, reguladores e outras partes interessadas. As normas jurídicas que regem a disciplina dos livros sociais no Brasil estão presentes na legislação societária brasileira, em especial na Lei das Sociedades por Ação, ou Lei das SA, que é a Lei 6.404 de 1976, e no Código Civil. De acordo com a Lei das SA, as sociedades anônimas devem manter obrigatoriamente os seguintes livros: Livro de Registro de Ações, Livro de Registro da Transferência de Ações, Livros de Ata de Assembleia Geral, Livro de Ata da Reunião da Diretoria ou do Conselho de Administração e Livro de Ata do Conselho Fiscal, se houver. Além disso, as sociedades por ações também podem manter outros livros que considerem necessários, tais como os livros de bens imóveis ou livros de registro de contratos. Já o Código Civil prevê que as sociedades limitadas mantenham obrigatoriamente os seguintes livros: Livro de Atas de Assembleias Gerais e Livro de Registro de Sócios. As normas jurídicas também especificam como os livros sociais devem ser mantidos e o conteúdo que deve ser registrado em cada um deles. Então, por exemplo, no livro de atas de Assembleias Gerais, deve conter o relato integral das deliberações tomadas em cada assembleia, enquanto nos livros de registro de acionistas, deve-se conter as informações sobre os acionistas da sociedade. Além disso, a legislação também estabelece as obrigações dos administradores em relação à manutenção dos livros sociais, incluindo a obrigação de registrar todos os atos e negócios societários e a obrigação de se preservar os livros. Em resumo, as normas jurídicas que regem a disciplina dos livros sociais no Brasil estabelecem obrigações das sociedades em relação à manutenção dos livros, as informações que devem ser registradas em cada livro e as obrigações dos administradores em relação à sua preservação. Os livros sociais precisam passar por um processo de registro na junta comercial, de acordo com os artigos 32, inciso 3 e 39, inciso 1 da Lei 8.934, de 18 de novembro de 94. Esse processo de registro é um dos temas que foi afetado pela pandemia, mas não só ele. Durante a pandemia, diversas medidas foram tomadas para garantir a continuidade dos negócios, incluindo a realização de assembleias virtuais, a utilização de assinatura eletrônica e o uso dos livros digitais. Estas medidas têm como objetivo garantir a segurança e eficiência das atividades dos empresários durante o período pandêmico, e é sobre elas que vamos conversar hoje. Em 2013, com a Instrução Normativa número 11 do DREI, o Departamento de Registro de Empresa e Integração, as sociedades anônimas de capital fechado puderam utilizar livros societários em formatos digitalizados, como fotocópias, documentos no Word, Excel, no lugar de cópias de papel. No entanto, foi a Instrução Normativa número 82 de 2021, também do DREI, que trouxe algumas alterações nas regras de registro para permitir que as empresas se adaptem à nova realidade do trabalho remoto e das atividades presenciais reduzidas. A Instrução Normativa 82 de 2021 do DREI diz que livros em formatos físicos não serão mais aceitos nas juntas comerciais. Isso significa que as sociedades anônimas deverão obrigatoriamente migrar para o modo de livros societários digitais.
A Instrução Normativa 82 do DREI é uma nova regulação criada para modernizar a autenticação dos livros sociais e acabar com as ineficiências do modelo de papel. A nova norma definiu mudanças importantes. A autenticação dos livros, por exemplo, passará a ser feita de forma 100% online, e apenas os seguintes formatos serão permitidos: livros digitalizados, como fotocópias ou documentos em Word ou no Excel, e livros automatizados ou escriturais, em plataformas próprias para a gestão dos livros societários, com integração com o sistema de assinaturas e integração com perfis da junta comercial. Ainda no ano de 2020, o próprio DREI publicou a Instrução Normativa número 79, que regula a participação e votação à distância em reuniões e assembleias gerais de sociedades anônimas e sociedades limitadas. De acordo com a Instrução Normativa, os livros societários podem ser assinados isoladamente pelo presidente e secretário da reunião ou assembleia, que certificarão em uma lista única os acionistas e sócios presentes. Além disso, para a publicação de livros e outros documentos fiscais e contábeis, o governo apresentou o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Já falamos dele no episódio da semana passada, mas o SPED é um sistema eletrônico que permite a publicação e validação de documentos contábeis fiscais de forma rápida e eficiente. Ao utilizar o SPED, as empresas conseguem enviar as informações contidas em livro e em outros documentos diretamente para a Receita Federal, sem precisar imprimir e enviar documentos físicos. Em resumo, foi amplo o impacto da pandemia do Covid-19 nas burocracias e organizações internas das empresas, inclusive nos livros sociais e com a adoção dos livros digitais. Conversamos hoje sobre o impacto que a pandemia trouxe nos livros sociais de uma companhia. E se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir na nossa página do Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e nas melhores plataformas de áudio. Para qualquer dúvida ou pontuação, basta entrar em contato com a gente no e-mail info@pg.lo. Muito obrigado e até a próxima semana.